Boa noite. A notícia entrevista hoje a senadora Marina Silva, do PV do Acre. Ela teve quase 20 milhões de votos no primeiro turno da eleição presidencial. Senadora, obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, querido. Senadora, o PV decidiu pela neutralidade nesse segundo turno da eleição presidencial, ou seja, seus filiados estão liberados para apoiar individualmente o José Serra ou a Dilma Rousseff. Por que o partido assumiu essa posição de neutralidade, mas liberou os filiados a apoiar um ou outro? Primeiro porque essa decisão, Kennedy, ela já havia sido tomada em 2009, quando eu resolvi me filiar ao Partido Verde. Na convenção do partido ficou estabelecido que, se não fôssemos para o segundo turno, a decisão seria tomada em convenção, que seria assegurado o direito daqueles que não se sentissem contemplados numa determinada posição de manifestar democraticamente a sua posição. E eu acho que isso é um processo maduro. E o bom de tudo é que as pessoas achavam que talvez eu fosse numa direção, o partido noutra direção. E a posição foi a posição do partido de independência. Foi quase unânime, né, a votação, né? Dos 98, enfim, delegados, somente 4 tiveram um posicionamento contrário. Então, a maioria, enfim... Ficou com a senhora, ficou com o seu entendimento. Ficou com o entendimento do partido e que convergia também com o meu entendimento. E nós optamos por fazer uma discussão programática, dissemos desde o princípio de que iríamos ouvir a sociedade, que são os movimentos que nos apoiaram e fizeram alianças conosco, que eu dizia que eram os núcleos vivos, são os núcleos vivos da sociedade. Ouvimos esses segmentos, depois apresentamos uma plataforma através da Comissão Coordenadora Nacional do partido para os candidatos, 10 pontos prioritários com cerca de 42 itens, falando da questão da prioridade para a educação, o desenvolvimento sustentável, a ética e gestão pública, enfim, uma agenda que consideramos estratégicas. Os candidatos receberam a plataforma, responderam, e nós entendemos que a nossa posição era de independência e não de neutralidade. Na neutralidade você se ausenta, a diferença é que você simplesmente se ausenta, é neutro, e nós contribuímos efetivamente. E acredito que continuamos a contribuir à medida em que os candidatos que não tinham programa de governo no primeiro turno, agora, se apresentarem um programa, têm a oportunidade de receber uma oferta que eu digo é até generosa da nossa parte para as suas plataformas. Que são os 10 pontos. Os 10 pontos. E mais ainda, eu fiz uma carta aberta à ministra Dilma e ao governador Serra, onde ali eu consegui pontuar algumas questões que eu considero importantes. Primeiro, o recado que nos está sendo dado pela sociedade brasileira, de que ela está cansada dessa polarização que acompanha a vida do Brasil, essa dualidade sempre de que a gente tem que estar a um lado em oposição a outro, e quando essa oposição chegou no momento agora do seu ápice com a ideia do plebiscito PT-PSDB, nós entramos e demos uma contribuição quebrando o plebiscito. A senhora quebrou o plebiscito, até escrevi isso com na Folha certeza. Online no dia da vi, eleição, lá na né? folha.com. Então, não é neutralidade porque nós estamos efetivamente contribuindo, mas tratando o cidadão como um cidadão maduro. Até porque quem votou na gente, que pese razões específicas diferentes, todos estão unidos por uma questão. São pessoas que votaram orientadas por opinião, pela atitude do candidato e pela questão programática. Então, essas pessoas estão muito conscientes do seu voto, da sua decisão, e eu dizia que a gente não pode infantilizar a sociedade, sabe? Fazendo aquela ideia do voto de manada. O voto é meu, agora me acompanhe nessa ou naquela direção. Senadora, dirigentes importantes do PV, como o Fernando Gabeira e o Pena, que é presidente do partido, eles decidiram apoiar o Serra. Por que a senhora decidiu não declarar o seu voto? Por que a Marina Silva não quer revelar se vai votar na Dilma, se vai votar no Serra, ou se vai votar nulo? Para poder manter a ideia da independência. A independência ela é construída, no meu entendimento, dessa forma. Eu digo que a sociedade brasileira criou agora um embrião de uma terceira via, e a terceira via não é uma coisa nem a outra. É um terceiro que se coloca, inclusive, para que o Brasil possa ter liberdade de escolha. Nós estamos indo para esse caminho da polarização que está sendo ruim para a democracia, está sendo ruim para os próprios partidos, não é? Que são os grandes partidos, no caso aí, que entram na disputa, PT e PSDB. Mas a senhora não pode dizer nem se vai votar num homem ou numa mulher, senadora? Eu posso dizer que eu
escolhi votar naquilo que é o melhor para o Brasil, que é o melhor para a democracia. A senhora não vai votar nulo? Eu vou participar do processo eleitoral, eu vou para o Acre, provavelmente no dia 29, e vou exercitar o meu direito de cidadã de votar secretamente e ali deixar a minha contribuição, que já vem sendo dada desde o primeiro turno. Mas vai votar num dos dois candidatos ou pode votar nulo? O que a senhora acha do voto nulo? O voto é secreto e eu vou reservar, não é, esse direito que a legislação me assegura, e sei que eu estou contribuindo, sei que eu contribuí desde o início. Sim. Estamos contribuindo 2 vezes. Contribuímos no primeiro turno à medida em que tomamos a decisão de quebrar o plebiscito para que os brasileiros tivessem a oportunidade de pensar 2 vezes em relação ao destino do país e para que aquele que for eleito, ele possa sair duplamente legitimado, que eu achava que seria muito ruim alguém ganhando no primeiro turno, porque iria haver uma exacerbação em termos da relação oposição-situação. E estamos contribuindo no segundo turno, à medida em que a posição de independência, contribuindo programaticamente, no meu entendimento, deu possibilidade para um reequilíbrio do processo eleitoral e a sociedade aí poder fazer a sua escolha consciente. E a sua opinião sobre o voto nulo? Porque há muito questionamento a isso. Não é um voto legítimo, é mais uma coisa de protesto. Será que vale a pena? O que a senhora acha? Olha, eu acho que as pessoas têm que ter a clareza de que na democracia a gente deve correr riscos. E vai ser sempre a decisão do indivíduo, não é? A pessoa que decide anular o seu voto é uma decisão dela. Não é? Na democracia isso é permitido, o voto nulo, o voto branco, o voto em que a pessoa se compromete com uma ou outra candidatura, assim como é permitido não votar, desde que justifique a razão pela qual não votou. A democracia tem esse milagre. É legítimo votar nulo, então? É legítimo a escolha do cidadão e ele vai fazer o que ele entende com o seu voto. Essa é uma decisão dele. Agora, senador, teve uma leitura de analistas da imprensa que, ao batalhar pela neutralidade, pela independência do PV, a senhora acabou ajudando indiretamente a Dilma Rousseff, porque se dependesse de uma decisão da cúpula partidária do PV, o partido teria preferido se aliar ao Serra. É uma leitura correta essa? Não é correta, porque a decisão da independência foi uma decisão também do partido. Tanto é que quase foi por unanimidade. A direção do partido construiu essa posição junto comigo, porque nós estamos dialogando não só com os 2 candidatos que estão no segundo turno, legitimamente, estão de parabéns, estamos dialogando com a sociedade, estamos dialogando para além das eleições agora, estamos pensando o Brasil. E é isso que está configurado na carta que apresentei ao governador Serra e à ministra Dilma. E há alguma coisa de cálculo político nessa posição de independência em relação a 2014? A leitura de que, olha, a Marina prefere não revelar o voto dela agora, ficar resguardada, porque ela saiu maior das urnas. E é importante para o PV que ela seja uma opção para 2014. Se a Marina agora diz que vota na Dilma ou que vota no Serra, de certa maneira ela pode desagradar esse eleitorado que optou por ela, não optou por Serra nem por Dilma. Tem cálculo político nisso também, levando em conta 2014, senadora? A senhora pretende, por exemplo, ser candidata em 2014? Isso está no seu horizonte? É uma questão de compromisso com a democracia e com a construção de uma terceira via. Essa é a razão básica pela qual optamos pela independência. Eu digo que quando você tem apenas que optar entre A e B, não há liberdade de escolha. Você tem que fazer uma opção. Quando você tem um terceiro, você pode fazer a escolha. E essa escolha não é algo que esteja dado para que a gente possa, de fato, ter o terceiro. Essa escolha é algo que precisa ser efetivamente construída. E eu estou optando por aquilo que eu acho que é o melhor para o Brasil, para a democracia, inclusive para um reestabelecimento da lógica partidária a partir do debate e dos conteúdos programáticos, e não apenas da luta do poder pelo poder. Desde o início, a nossa escolha foi de não fazer a disputa do poder pelo poder. Tanto é que não fizemos alianças incoerentes, saímos sozinhos, pagamos o preço de ter apenas 1 minuto e 20, procuramos fazer uma campanha modesta, e eu dizia o tempo todo que não queria ganhar perdendo, porque a gente ganha perdendo quando você ganha, mas abre mão dos princípios, não é? E vai para o vale tudo eleitoral, e que se perdesse eu gostaria
de perder ganhando. E acho que efetivamente perdemos ganhando, e ganhando muito, a favor da democracia, a favor de uma discussão programática, a favor da ética na política, inclusive na relação com os candidatos. Eu não fui para os ataques pessoais, não fui pelo caminho fácil, né, de pegar as questões e politizá-las eleitoralmente, tratava sempre institucionalmente, e acho que a sociedade brasileira compreendeu muito bem essa mensagem e se comprometeu com ela. Então, a minha atitude não tem cálculo político, tem compromisso com a efetivação de um processo político que eu acho que precisa ser construído e amadurecido no Brasil nessa questão da terceira via. Eu tenho visto aí as colocações da senhora, as entrevistas, já tem falado dessa coisa da terceira via, ou seja, é lícito supor que uma candidatura em 2014, ela não é automática, mas ela está ali no rol de opções da senhora. A senhora está pensando em ser candidata em 2014, está cogitando isso? Ou é o partido só que está Eu vou repetir o que eu sempre digo. E disse, Kennedy. Eu nunca fiquei me programando para as coisas. Aliás, eu acho que não funciona quando é desse jeito. A gente simplesmente tem que fazer o que precisa fazer. Eu fui senadora da República, nunca fiz cálculo para ser ministra. Fui ministra, dei a minha contribuição, saí quando achei que já não recebia mais o apoio necessário para continuar a política ambiental de acordo com as diretrizes que eu e minha equipe havíamos estabelecido. Voltei para o Senado, não tinha passado pelo meu horizonte ser candidata à presidência da República, entrei no processo por uma questão de compromisso com a causa da sustentabilidade, foi dada uma contribuição em que pese todas as dificuldades para essa contribuição, tempo de televisão, estrutura, não tinha política de alianças, era uma luta de Davi contra Golias, literalmente falando. Sim. E ainda tinha as pesquisas que puxavam para baixo, porque o tempo todo as pesquisas diziam que eu não estava crescendo, e isso, obviamente, que acaba influenciando, né, na decisão do eleitor. E mesmo com essa adversidade toda, conseguimos quase 20 milhões de votos, o que só faz com que essa conquista seja cada vez mais densa e traz um sinal de que as pessoas estão cansadas da disputa pela disputa, da oposição pela oposição e da situação pela situação. E estão buscando um novo caminho que, no meu entendimento, se baseia no seguinte tripé. Elas querem manter as conquistas e entender as conquistas econômicas e sociais como algo da sociedade. Elas querem ver que você está comprometido em corrigir os erros, e os erros existem e são muitos, mas corrigi-los de forma institucional, não apenas no vale tudo eleitoral. Não é? E um terceiro aspecto, que é o de encarar novos desafios. E nós temos grandes desafios a serem encarados, principalmente na agenda da educação. Nós ainda temos 2 milhões de jovens analfabetos, saiu ontem os dados da PNAD, que dão conta de que 24% da população jovem está desempregada e fora da escola. Se a gente não investir em educação de qualidade, não discutir o que interessa para o Brasil, na saúde, na segurança pública, na educação, na infraestrutura, que carece de um plano e de planejamento, a gente vai perder o bonde da história. Então, a sociedade deu sinais de que ela quer ver uma política com P maiúsculo sendo discutida na sociedade brasileira. Só para dar o dado exato aí, a senhora obteve 19,33% dos votos válidos, foram 19.636.359 votos da senadora Marina Silva na eleição presidencial no primeiro turno. Senadora, a senhora falou aí dos 10 pontos que foram apresentados para o Serra e para a Dilma, da carta aberta que a senhora fez para os dois candidatos. Qual dos dois candidatos respondeu de forma mais afinada com os ideais da senhora e do PV? Vocês chegaram a examinar a resposta? Olha, acho que a Dilma está mais comprometida com as nossas propostas do que o Serra. Ah, não, é o Serra quem está mais comprometido. Dá para falar isso? A gente apresentou as propostas para os dois candidatos, eles nomearam seus interlocutores. Por parte da ministra Dilma foi o professor Marco Aurélio Garcia, por parte do governador Serra foi o senador Aloísio, juntamente com o Graziano, que conversaram com o Basileu e com o Alfredo Sirquis, e nós dissemos que o melhor é que eles respondessem por escrito, para que não ficasse aquela coisa da realidade reportada, como falam alguns, né? Para a gente estar reportando o que eles nos disseram para a convenção. Não ter guerra de versões. Exatamente, para ser justo. É por isso que eu digo que não é neutralidade, não é independência, mas com envolvimento
correto na relação com os dois candidatos. E nós fizemos ali um quadro onde estavam os nossos 10 pontos, a resposta da ministra Dilma, a resposta do governador Serra, para que os convencionais eles pudessem avaliar. Alfredo fez um informe e o que ele disse no informe, pela análise que foi feita pelos nossos, enfim, membros do programa de governo, é de que houve um acolhimento um pouco maior por parte da candidatura da ministra Dilma e um acolhimento um pouco menor por parte da candidatura do governador Serra. Nenhum dos dois se comprometeu com a integralidade dos pontos, não é? E nós fizemos, inclusive, questão de não apresentar nada que não estivesse na nossa plataforma, de fazer uma síntese, porque nós não estávamos no segundo turno, portanto, não tínhamos o direito de apresentar algo que fosse a repetição do programa de governo, porque seria um desrespeito com os candidatos. Agora, obviamente que existem aqueles pontos que os dois concordaram, como a questão da educação, porque, afinal de contas, a educação é algo que todo mundo concorda. Agora, o que precisa ser feito é levar, né, a concordância para a atitude prática. Transformar em resultado, né, senadora? Em resultado efetivo. Senadora, o PV apoia aqui em São Paulo, o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, apoiou a administração do José Serra. No plano nacional, o PV teve lá o Ministério da Cultura, o Juca Ferreira está de licença do partido. Num eventual governo Dilma ou num eventual governo Serra, a senhora acha que o PV deve, se convidado pelo presidente ou a presidenta eleita, ser chamado a ter cargos no governo, o PV deve analisar e deve aceitar esses cargos? Durante a campanha, eu dizia que se eu ganhasse as eleições, eu queria governar com os melhores do PT, os melhores do PSDB e dos demais partidos. E eu dizia isso baseada na ideia de que a gente precisa acabar com os atravessadores da política e conversar diretamente com os agentes políticos que se mobilizam por programa. E é por isso que, quando nós não fomos para o segundo turno, juntamente com o partido, nós decidimos, não é, que iríamos fazer a discussão programática, sem colocar as duas questões que achavam que ia pesar. Aquela história de ministério que andou rolando, que o Serra ia oferecer ministério. De ministérios e a questão de que seria com base em amizades históricas. Afinidades históricas, porque a senhora foi do PT durante 30 anos. Exatamente. Essas afinidades, obviamente, que elas existem, mas não era isso que iam orientar a nossa decisão. Exatamente para evitar essa história de ficar discutindo o cargo. Para mim, a composição dos governos e a composição da maioria no Senado, no Congresso, deve ser sempre uma base programática e nunca colocar, não é, o carro adiante dos bois com a discussão de cargos. Se concordar com o programa, pode participar. Se concorda com o programa e tem uma contribuição efetiva, que não é apenas do ponto de vista do que está ali no programa. Para mim, tem a ver com a questão da ética na política, tem a ver também com a forma de estabelecer o governo e a relação com o Congresso, que deve ser baseada em transparência e numa relação programática. Isso vem depois, como consequência. Isso não deve estar colocado à frente. Senadora, eu fiquei curioso de saber quem são os atravessadores da política. A senhora usou essa expressão, temos que acabar com os atravessadores. Quem são? Nomine esses atravessadores, senadora. Os atravessadores da política são todos aqueles que acham que são danos de bancadas e que se dizem a base de sustentação do governo. E existem muitos que não sustentam o governo, eles se sustentam no governo, e é isso que precisa acabar. Existem muitas pessoas que se mobilizam por programa. Quando eu estava no Ministério do Meio Ambiente, nós aprovamos vários projetos de leis importantes para o Ministério do Meio Ambiente. E toda vez que eu ia no Ministro das Relações Institucionais, ele dizia, olha, você é senadora, vá lá, convença seus colegas e etc, etc. Eu dizia, opa, já vi que não vou ter muito empenho aqui para aprovar a minha lei de gestão de florestas públicas, a questão da lei da Mata Atlântica, enfim, várias leis importantes que aprovamos no Congresso Nacional. E eu, de fato, ia conversar com as lideranças e com os parlamentares, só que eu conversava com todos eles. E quando era necessário, eu conversei, inclusive, com o próprio presidente Fernando Henrique, no sentido de que ele fizesse ver, não é, as lideranças que tinham condição de compreender essa mensagem dentro do PSDB, de que a Amazônia, por exemplo, era maior do que as nossas divergências pontuais. Então, para mim, romper com os atravessadores da política é você olhar para aqueles que se mobilizam por programas e não em função desse ou daquele acordo, dessa ou daquela ideia de emendas ou de cargos no governo. Isso remete
remete muito ao PMDB, não. O Ciro Gomes critica muito o PMDB por ser um partido que usa muito esse discurso, que é um partido que tem grande bancada na Câmara, no Senado, e qualquer que seja o governo, o presidente de plantão tem que fazer uma composição em nome da governabilidade. O PMDB é um atravessador na política? Eu acho que as generalizações não são boas. Quando você diz o PMDB ou esse ou aquele. Não é? Porque você tem dentro do PMDB pessoas muito sérias. Não é? Eu mesma tive a felicidade de ir para o Rio Grande do Sul e receber a declaração de voto do Pedro Simão, e assim como ele, existem outros. A gente não pode generalizar. Quando eu estou falando dos atravessadores da política, eu estou dizendo aqueles que, em nome das bancadas, vão assumindo cada vez mais um papel como se fossem os verdadeiros donos, e eles que conversam com o governo, eles que conversam com as lideranças, eles que conversam com os formadores de opinião. A gente tem que começar a beber água da fonte. Eu dizia que o PT tentou governar sozinho, ficou refém do PMDB, e o PSDB tentou governar sozinho, ficou refém dos democratas. Senadora, desculpe interrompê-la. A notícia volta daqui a pouco com Marina Silva.